Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira desta 18ª semana do Tempo Comum, hoje dia 5 de agosto, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Nós lemos no dia de hoje o Evangelista São Mateus no capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a leitura do capítulo 14 do Evangelista São Mateus. Hoje vemos esse gesto extraordinário da parte de Jesus, que despede os discípulos, depois despede a multidão e vai ao seu encontro caminhando sobre as águas. Algo que causa inclusive espanto, porque eles pensam ser um fantasma, não são capazes de perceber ainda a presença de Jesus. Mas a partir do momento que Jesus lhes diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo", eles reconhecem de fato que é Cristo que ali se faz presente. Muitas interpretações nós podemos fazer sobre esta cena de Jesus, mas gostaria de me deter sobre uma apenas. Nós temos alguns elementos bastante presentes aqui: a barca, o mar, Jesus, Pedro. É interessante percebermos que o mar era sempre considerado o lugar do maligno, porque era o lugar do desconhecido, era o lugar dos perigos. E assim, nós podemos perceber que este mar aqui revelado pode ser interpretado justamente como esse nosso estar no mundo, rodeados por tantas coisas que muitas vezes vêm até nós como grandes tempestades. A barca, por muitas vezes, recorda a igreja, mas pode recordar também cada um de nós, que somos estes que caminham, que navegam pelas águas do mundo e que muitas vezes têm a sua barca agitada por tantas coisas que o mundo vai nos oferecendo na tentativa de nos afastar de Cristo. Mas, no entanto, temos sempre a presença de Cristo em nosso meio. Ainda que na nossa vida nós tenhamos muitas dificuldades, tenhamos muitas tribulações, devemos ter presente aquilo que hoje nos fala Jesus: "Coragem, sou eu, não tenhais medo."
e na certeza que enquanto Jesus se faz presente conosco na barca, não há motivo para desespero. Enquanto mantemos a nossa fé firme em Cristo, não há motivo para nos deixarmos levar pelo desânimo, para nos deixarmos abater pelas vicissitudes, pelas dificuldades que muitas vezes encontramos. É por isso que hoje, mais uma vez, Cristo nos convida para que possamos renovar a nossa fé. Para que assim, acreditando verdadeiramente que Cristo é capaz de acalmar a nossa tempestade, nós possamos recordar hoje aquilo que Ele convida aos seus discípulos e a cada um de nós. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.